Milionário fica em choque ao descobrir que sua ex-esposa, agora grávida, trabalha limpando banheiros em um exclusivo restaurante de luxo para se sustentar, enfrentando dificuldades econômicas após a separação. O que ele faz depois deixa todos surpreendidos. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O Maison d'Or, um dos restaurantes mais sofisticados de São Paulo, cintilava sob a luz dourada do início da noite. Ricardo Almeida ajustou a gravata de seda italiana, um gesto automático que repetia sempre que se sentia inquieto. Seus dedos roçaram o nó perfeitamente alinhado, enquanto seus olhos percorriam o ambiente luxuoso, aprovando cada detalhe do decor, que justificava os preços exorbitantes do cardápio. Carolina, sua namorada, sorria com aquela confiança característica das mulheres que sabem exatamente o seu valor, ou pelo menos pensam saber. Seu vestido vermelho, tão chamativo quanto calculado, capturava olhares admirados dos outros clientes. Era o tipo de mulher que Ricardo sempre imaginou ao seu lado, sofisticada, ambiciosa e perfeitamente adequada ao seu círculo social. O sommelier recomendou um Chateau Margaux 2015, comentou Carolina, seus dedos longos e bem cuidados deslizando pela carta de vinhos. Dizem que foi uma safra excepcional. Ricardo assentiu distraidamente. Aos 45 anos, tinha conquistado tudo o que sempre almejou. Era dono de uma das maiores construtoras do país. Frequentava os círculos mais exclusivos da sociedade paulistana e sua opinião era respeitada ou temida no mercado financeiro. Mesmo assim, havia noites como aquela em que todo o seu sucesso parecia ter um gosto amargo. Foi então que ele a viu. Isabel passou apressada por entre as mesas, carregando produtos de limpeza em direção aos banheiros. Seu uniforme simples contrastava violentamente com a elegância do ambiente, mas havia nela uma dignidade que nem mesmo aquelas roupas podiam diminuir. Ricardo sentiu seu coração falhar uma batida como se tivesse levado um soco no estômago. Querido, você está bem? Parece que viu um fantasma. Carolina comentou, tocando sua mão sobre a mesa. De certa forma, era exatamente isso. Isabel era o fantasma de todos os seus erros, de todas as suas escolhas equivocadas, materializada ali, no lugar onde menos esperava encontrá-la. E ela estava, grávida. A revelação o atingiu como um raio, fazendo seu corpo inteiro gelar. Memórias invadiram sua mente sem permissão. A última vez que a vira, 5 anos atrás, estava gritando com ela em seu escritório, acusando-a de ser um peso em sua vida, de não compreender suas ambições. Lembrou-se de como ela chorou, implorando para que ele reconsiderasse, jurando que havia algum engano. Mas ele estava cego pela raiva, surdo para qualquer explicação. Com licença, murmurou para Carolina, levantando-se abruptamente. Precisava de ar, precisava escapar daquela visão que desarrumava todo o seu mundo cuidadosamente organizado. No banheiro masculino, Ricardo apoiou-se na pia de mármore, encarando seu reflexo no espelho. O homem que o olhava de volta parecia mais velho, mais cansado do que se lembrava. Quanto tempo fazia que não pensava realmente em Isabel? Que não se perguntava como ela estava, o que havia feito de sua vida depois que ele a deixou sem nada. Do outro lado da parede, podia ouvir o som abafado de produtos sendo organizados, o ruído suave de passos. Isabel estava ali, a metros de distância, vivendo uma vida que ele jamais imaginou para ela. A mulher que um dia usou joias caras e frequentou os mesmos restaurantes onde agora limpava banheiros. O peso da culpa que ele havia enterrado sob anos de racionalização e autojustificativas emergiu com força total. Lembrou-se de como a conheceu na faculdade, do brilho em seus olhos quando falava sobre seus sonhos, da forma como seu sorriso iluminava qualquer ambiente.
Isabel havia sido sua primeira namorada séria, depois sua esposa, sua companheira durante os anos iniciais de sua carreira. Mas em algum momento, algo mudou. Ou melhor, ele mudou. O sucesso subiu à sua cabeça e as palavras venenosas sussurradas em seu ouvido por pessoas que ele julgava amigas começaram a fazer sentido. Isabel tornou-se em sua mente distorcida um obstáculo para seu crescimento. Agora, vendo-a naquela situação, Ricardo percebia a magnitude de sua crueldade. Não foi apenas um divórcio, foi uma sentença que ele impôs a ela. Cortou seu acesso a tudo, contas bancárias, propriedades, até mesmo aos amigos em comum que, temendo represálias profissionais, afastaram-se dela. O som de uma porta se fechando o trouxe de volta à realidade. Isabel havia terminado seu trabalho e partido, provavelmente para limpar outro ambiente do restaurante. Ricardo olhou novamente para seu reflexo, mas desta vez viu algo diferente. Viu a covardia em seus próprios olhos, a fraqueza mascarada de força que o levou a destruir a vida de alguém que só havia cometido o crime de amá-lo. Quando retornou à mesa, Carolina já havia pedido o vinho e sorria como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. O restaurante elegante, os pratos caros, a conversa superficial sobre negócios e sociedade, tudo parecia agora uma farsa elaborada, um teatro onde ele interpretava o papel de homem bem-sucedido enquanto sua humanidade apodrecia por dentro. "Você demorou", comentou Carolina, servindo-lhe uma taça do vinho caríssimo. "Está tudo bem?" Ricardo pegou a taça, observando o líquido vermelho escuro dançar contra o cristal. Não, nada estava bem. E pela primeira vez em muito tempo, ele não conseguia mais fingir que estava. Isabel trancou-se no pequeno vestiário dos funcionários do Maison d'Or, suas mãos tremendo enquanto tentava organizar os produtos de limpeza. O encontro inesperado com Ricardo havia abalado sua estrutura cuidadosamente construída ao longo dos últimos 5 anos. Sentou-se no banco de madeira gasta, permitindo-se um momento de fraqueza que raramente se concedia. O relógio na parede marcava 21h47. Em pouco mais de 1 hora, seu turno terminaria e ela poderia voltar para seu pequeno apartamento no Brás, onde Eduardo, seu filho de 4 anos, dormia sob os cuidados de Dona Zefa, sua vizinha. A vida que levava agora era tão diferente daquela que um dia conheceu, que às vezes parecia um sonho distante. Inconscientemente, sua mão pousou sobre a barriga de 6 meses. Este bebê, diferente de Eduardo, não era fruto de seu casamento com Ricardo, mas sim de um breve relacionamento com Miguel, um professor de literatura que conheceu na escola noturna onde estudava para terminar sua graduação. Miguel havia falecido em um acidente de moto 3 meses atrás, deixando-a sozinha novamente, mas desta vez mais forte e preparada para enfrentar a vida. "Senhora Isabel?" A voz de Júlia, a supervisora do turno, interrompeu seus pensamentos. "Está tudo bem. O banheiro do 2º andar precisa ser verificado." "Sim, claro", respondeu Isabel, recompondo-se rapidamente. "Já estou indo." Enquanto subia as escadas de serviço, lembrou-se do dia em que teve que vender sua última joia de valor, um anel de esmeralda que Ricardo lhe dera em seu primeiro aniversário de casamento. Na época, o dinheiro mal deu para pagar 3 meses de aluguel de um quarto nos fundos de uma casa antiga, mas foi o suficiente para que ela pudesse procurar emprego sem desespero imediato. O Maison d'Or não era seu único trabalho. Durante o dia, Isabel fazia faxinas em casas de família e nas tardes de terça e quinta vendia cosméticos de porta em porta. Cada centavo era contado, cada despesa planejada com meticuloso cuidado. Eduardo precisava de material escolar, roupas, alimentação saudável. E agora, com o bebê a caminho, suas preocupações haviam dobrado. No banheiro do 2º andar,
Isabel encarou seu reflexo no espelho enquanto limpava as pias de mármore. Aos 38 anos, ainda mantinha a beleza que um dia havia capturado a atenção de Ricardo, embora agora fosse uma beleza mais madura, marcada por linhas de expressão que contavam histórias de luta e superação. "A senhora tem um rosto bonito demais para este trabalho", comentou certa vez uma cliente do restaurante, com aquele tom de piedade que tanto a irritava. Isabel apenas sorriu educadamente, como sempre fazia. Se ao menos aquela mulher soubesse que ela um dia frequentou o Maison d'Or como cliente, vestindo Chanel e bebendo champanhe francês. Mas Isabel não sentia falta daquela vida. O que mais doía não era a perda do luxo ou do conforto material, mas a forma como tudo aconteceu. A crueldade das acusações, a rapidez com que seu mundo desmoronou, a frieza com que Ricardo executou sua sentença. Em questão de dias, ela se viu sozinha, grávida e sem recursos, descobrindo que as amizades que cultivara eram tão frágeis quanto cristal. Carolina estava lá embaixo, sentada à mesa com Ricardo, exibindo o mesmo sorriso falso que Isabel conhecia desde os tempos da faculdade. Que ironia do destino ver sua antiga melhor amiga ocupando o lugar que um dia foi seu. Na época do divórcio, Isabel não entendeu o papel de Carolina em sua desgraça. Agora, com a perspectiva que só o tempo oferece, muitas peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. "Isabel!" Era Júlia novamente. "Seu filho está ao telefone. Dona Zefa disse que ele está com febre." O coração de Isabel acelerou. Eduardo raramente ficava doente, mas quando acontecia, era sempre algo que exigia atenção imediata. "Posso atender?" "Claro, use o telefone da Copa, mas seja breve." Descendo as escadas apressadamente, Isabel tentava não pensar no custo dos remédios, no dia de trabalho que provavelmente perderia cuidando do filho, nas horas extras que precisaria fazer para compensar. Sua vida era um eterno malabarismo entre necessidades e possibilidades, mas ela havia aprendido a ser forte, a encontrar soluções onde antes só via problemas. Na Copa dos Funcionários, enquanto falava com Dona Zefa e anotava os sintomas de Eduardo, Isabel percebeu que não sentia mais aquele nó no estômago ao pensar em Ricardo. O encontro desta noite, embora perturbador, não tinha mais o poder de destruí-la. Ela havia construído sua própria fortaleza, tijolo por tijolo, dia após dia. "Vou tentar sair mais cedo", disse a Dona Zefa. "Por favor, dê a ele o antitérmico, que está na gaveta do criado mudo." Desligando o telefone, Isabel respirou fundo. Teria que pedir mais um favor a Júlia, arriscar seu emprego no restaurante. Mas seu filho vinha primeiro, sempre. Esta era uma das muitas lições que aprendera nos últimos anos. Prioridades não são negociáveis quando se trata de amor verdadeiro. O uniforme simples do Maison d'Or, que há algumas horas parecia pesado com a humilhação do encontro com Ricardo, agora era apenas uma roupa de trabalho, um meio para um fim. Isabel havia aprendido que dignidade não estava nas roupas que vestia ou nos lugares que frequentava, mas na força de seu caráter e na retidão de suas escolhas. Ajustando o crachá e alisando o avental, preparou-se para voltar ao trabalho. Lá embaixo, Ricardo e Carolina provavelmente ainda saboreavam seu vinho caro, alheios às lutas diárias de pessoas como ela. Mas isso não importava mais. Isabel tinha sua própria batalha para lutar, e pela primeira vez em muito tempo estava absolutamente certa de que sairia vencedora. A cobertura de Ricardo nos jardins, avaliada em milhões, nunca pareceu tão vazia como naquela madrugada. Após o jantar no Maison d'Or, ele dispensou o motorista e caminhou por horas pelas ruas de São Paulo, algo que não fazia há anos. Carolina ligou várias vezes, mas ele silenciou o celular. Precisava pensar, e pela primeira vez em muito tempo, queria fazer isso sozinho.
sentado em seu escritório particular, cercado por quadros caros e móveis importados, Ricardo abriu seu notebook e começou a pesquisar. Os dedos hesitaram sobre o teclado antes de digitar o nome completo de Isabel. As informações eram escassas. Ela havia praticamente desaparecido das redes sociais após o divórcio. Encontrou apenas uma foto antiga de uma formatura. Isabel, sorrindo, abraçada a Eduardo, então com 3 anos, em frente a uma escola pública. "Meu filho", murmurou para si mesmo, sentindo o peso dessa palavra. Eduardo nasceu 6 meses após a separação. Na época, Ricardo estava tão consumido por sua própria raiva que nem mesmo quis conhecer o menino. Agora, olhando para aquela foto, via seus próprios traços no rosto da criança. O som da campainha o surpreendeu. Era quase 1 da manhã. No monitor do interfone, viu Carolina visivelmente irritada. "Você não pode simplesmente me ignorar assim, Ricardo", ela disse ao entrar, jogando a bolsa sobre o sofá de couro italiano. "O que aconteceu com você hoje à noite?" Ricardo observou a mulher à sua frente. Carolina estava impecável como sempre, mas havia algo em sua presença que agora o incomodava. Talvez fossem as memórias que o encontro com Isabel havia despertado, mas ele começava a ver além da fachada perfeita de sua namorada. "Isabel trabalha no Maison d'Or", ele disse simplesmente, estudando a reação de Carolina. Por um momento, muito breve, algo parecido com pânico cruzou o rosto dela, mas foi substituído rapidamente por uma expressão de desdém estudado. "Oh, que tragédia!" ela comentou com falsa compaixão. "Mas você sabia que isso aconteceria, não é?" Ela nunca foi muito ambiciosa. A forma como Carolina pronunciou aquelas palavras fez Ricardo se lembrar de conversas antigas, de comentários sutis que ela costumava fazer sobre Isabel. Como não percebera antes o veneno disfarçado de preocupação? "Você sabia?", ele disse, não era uma pergunta. "Você sabia que ela trabalhava lá?" Carolina sentou-se, cruzando as pernas elegantemente. "E se soubesse, o que isso mudaria agora?" Ricardo levantou-se, incapaz de conter sua agitação. "Por que nunca me contou? Por que você nunca perguntou?" Ela o interrompeu. Nunca se importou em saber o que aconteceu com ela depois que a deixou. E agora, de repente, está tendo uma crise de consciência? Ele parou diante da janela, observando as luzes da cidade. Carolina tinha razão em um ponto. Durante 5 anos, ele havia se esforçado para não pensar em Isabel, para não questionar suas próprias ações. Era mais fácil seguir em frente, focando apenas em seus negócios, em seu sucesso. "Ela está grávida", murmurou mais para si mesmo do que para Carolina. "E daí? Não me diga que está pensando que o filho é seu." Carolina riu, mas havia uma nota de tensão em sua voz. "Não, não é meu. Mas Eduardo..." "Ah, por favor." Carolina levantou-se bruscamente. "Você vai começar com isso agora? Depois de 5 anos? O menino nem deve saber quem você é." As palavras de Carolina o atingiram como um tapa. Era verdade. Que direito ele tinha agora de se preocupar com Eduardo? Que direito tinha de sentir qualquer coisa em relação à vida de Isabel? Mas algo havia mudado dentro dele. A imagem de Isabel limpando banheiros no mesmo restaurante onde ele gastava milhares em uma única noite não o abandonava. A foto de Eduardo, sorrindo inocentemente na formatura, parecia queimar em sua mente. "Preciso fazer algo", ele disse, finalmente. Carolina aproximou-se, colocando as mãos em seus ombros. "Não, você não precisa. O que precisa é esquecer que a viu hoje, continuar sua vida, nossa vida." Mas pela primeira vez, desde que começaram seu relacionamento, o toque de Carolina não o confortou. Ao contrário, pareceu-lhe artificial, calculado. "Vou descobrir onde ela mora", ele disse, afastando-se. "Vou oferecer ajuda financeira, um emprego melhor na empresa.
Você está sendo ridículo! Carolina explodiu, perdendo a compostura. Acha que ela vai aceitar qualquer coisa vinda de você? Acha que pode comprar o perdão dela? Não. Sei, Ricardo respondeu honestamente, mas preciso tentar. Carolina pegou sua bolsa claramente furiosa. Ótimo, faça o que quiser. Mas não diga que não avisei quando ela usar isso contra você. Quando a imprensa descobrir que o poderoso Ricardo Almeida tem um filho que abandonou... Pare! A voz de Ricardo trovejou pelo apartamento. Não fale assim dela. Não, não mais. Depois que Carolina partiu, batendo a porta, Ricardo permaneceu acordado, revirando antigas pastas em seu escritório. Encontrou o processo de divórcio. Leu novamente as acusações que fizera contra Isabel. Cada palavra agora parecia uma mentira gritante, uma distorção da realidade que ele permitira que outros construíssem. Na manhã seguinte, ligou para seu detetive particular. Precisava de informações, endereço de Isabel, sua rotina, a escola de Eduardo, tudo. Não para prejudicá-la como fizera no passado, mas para encontrar uma forma de reparar ao menos uma fração do mal que causara. Olhando-se no espelho enquanto se arrumava para ir ao escritório, Ricardo não reconhecia, mas o homem que havia sido. A façada de sucesso e poder agora lhe parecia uma máscara grotesca, escondendo uma verdade que ele não podia mais ignorar. Havia destruído a vida de alguém que o amava, e nenhuma quantidade de dinheiro ou influência poderia apagar essa culpa. Mas talvez, apenas talvez, não fosse tarde demais para tentar fazer a coisa certa. A escola municipal onde Eduardo estudava ficava em uma rua tranquila do Brás. Ricardo estacionou seu Mercedes a uma distância discreta, observando as crianças saírem pelo portão principal. Seu detetive havia feito um trabalho eficiente. Em menos de 24 horas, ele tinha em mãos um relatório completo sobre a rotina de Isabel e Eduardo. Viu quando Isabel chegou, apressada como sempre, ainda vestindo o uniforme de uma das casas onde fazia faxina. Seu coração apertou ao notar como ela parecia cansada, uma mão apoiada nas costas para suportar o peso da gravidez. Mesmo assim, seu rosto se iluminou quando Eduardo correu em sua direção, mochila balançando, sorriso idêntico ao que ele mesmo tinha quando criança. Ricardo respirou fundo e saiu do carro. Era agora ou nunca. Isabel, chamou, sua voz mais insegura do que pretendia. Ela congelou ao ouvir seu nome, instintivamente puxando Eduardo para mais perto. Quando se virou, seus olhos estavam duros como pedras. O que você está fazendo aqui? Eu precisava falar com você. Ricardo deu um passo à frente, mas parou ao ver Eduardo se esconder atrás da mãe. Por favor, só alguns minutos. Isabel olhou ao redor. Outras mães observavam a cena com curiosidade mal disfarçada. Não temos nada para conversar, Ricardo. Vá embora. Mamãe! Eduardo puxou sua blusa. Quem é ele? A pergunta pairou no ar como uma acusação silenciosa. Isabel fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Ninguém importante, amor. Vamos para casa. Espere. Ricardo tirou um envelope do paletó. Isso é para você. Por favor, apenas leia. Isabel hesitou antes de pegar o envelope, mais para evitar uma cena do que por real interesse. Sem dizer mais nada, pegou a mão de Eduardo e se afastou rapidamente. Ricardo permaneceu parado, observando-os partir. O menino olhou para trás uma vez, curioso, antes de virar a esquina. Aquele olhar, tão inocente e alheio à complexidade da situação, ficaria gravado em sua memória. Naquela noite, em seu pequeno apartamento, Isabel sentou-se à mesa da cozinha depois que Eduardo adormeceu. O envelope permanecia fechado como uma bomba relógio esperando para explodir. Com mãos trêmulas, finalmente o abriu. Dentro havia um cheque de valor considerável e uma carta manuscrita. Isabel, sei que nenhuma quantidade de dinheiro pode reparar o mal que causei, mas espero que isso possa ajudar você e Eduardo de alguma forma.
Também gostaria de oferecer a você uma posição em minha empresa, com um salário compatível com sua formação. Não espero seu perdão, apenas a oportunidade de tentar fazer a coisa certa, mesmo que tardiamente. Ricardo. Isabel amassou a carta com força, lágrimas de raiva escorrendo por seu rosto. Como ele ousava? Depois de 5 anos, achava que podia simplesmente aparecer com um cheque e uma oferta de emprego, como se isso apagasse tudo. Pegou seu celular e, pela primeira vez em anos, digitou o número que ainda sabia de cor. Alô? A voz de Ricardo soou esperançosa. Nunca mais apareça perto do meu filho, Isabel disse, cada palavra carregada de uma fúria controlada. Não quero seu dinheiro, não quero seu emprego, não quero nada que venha de você, entendeu? Isabel, por favor. Não, você não tem esse direito. Não agora. Consegui reconstruir minha vida sozinha e é assim que vai continuar. No silêncio que se seguiu, Isabel podia ouvir a respiração pesada de Ricardo do outro lado da linha. Eduardo é meu filho também, ele disse finalmente. Não, ela respondeu com uma calma surpreendente. Eduardo é meu filho. Você é apenas o homem que nos abandonou antes mesmo de ele nascer. Não confunda remorso com direito, Ricardo. Antes que ele pudesse responder, ela desligou. Suas mãos tremiam, mas não de medo ou fraqueza. Era raiva, uma raiva que havia guardado por tanto tempo que agora transbordava. Na manhã seguinte, deixou o cheque rasgado na portaria do escritório de Ricardo, junto com um bilhete simples. Não está à venda. Ricardo recebeu os pedaços do cheque com uma mistura de admiração e desespero. Sentado em sua sala com vista para a cidade, percebeu que havia cometido exatamente o mesmo erro de sempre, achando que dinheiro poderia resolver tudo. Senhor, sua secretária interrompeu seus pensamentos. A senhora Carolina está na linha. Diga que estou em reunião. Há 3 dias evitava as ligações de Carolina. Desde a discussão em seu apartamento, algo havia mudado. Era como se uma venda tivesse caído de seus olhos, permitindo que visse além da fachada perfeita que ela sempre manteve. Pegou seu celular e digitou uma mensagem para seu investigador particular. Preciso de mais informações, desta vez sobre Carolina. Tudo o que puder encontrar sobre ela nos últimos 5 anos. A resposta veio quase instantaneamente. Inclui o período do seu divórcio? Ricardo respirou fundo antes de responder. Especialmente esse período. Olhando pela janela de seu escritório, observou a cidade que havia ajudado a construir. Prédios imponentes, alguns erguidos por sua própria empresa, pontilhavam o horizonte. Mas pela primeira vez, todo aquele sucesso lhe pareceu vazio. Em algum lugar naquela mesma cidade, Isabel provavelmente estava trabalhando, lutando para sustentar seu filho, seus filhos, com dignidade. E ele, com todo o seu poder e dinheiro, nunca se sentiu tão impotente. O relatório sobre Carolina chegou numa quinta-feira chuvosa, quando Ricardo estava mergulhado em uma reunião particularmente tediosa com investidores. O envelope pardo, discretamente colocado sobre sua mesa pela secretária, parecia ordinário, mas seu conteúdo mudaria. Tudo. Precisamos fazer uma pausa, ele anunciou abruptamente, interrompendo a apresentação de slides. Os executivos trocaram olhares surpresos. Ricardo Almeida nunca interrompia reuniões. Sozinho em seu escritório, abriu o envelope com dedos impacientes. As primeiras páginas eram previsíveis. Histórico profissional, endereços anteriores, dados bancários. Mas então chegou a seção intitulada Relacionamentos e Conexões, e seu mundo começou a desmoronar. Fotos antigas mostravam Carolina e Isabel na faculdade, muito mais próximas do que ele imaginava. Eram melhores amigas, confidentes. Havia registros de viagens juntas, festas, momentos íntimos de uma amizade que parecia genuína. Até que Isabel começou a namorar Ricardo.
Um e-mail recuperado dos arquivos da época chamou sua atenção. Era de Carolina para uma amiga. Ela sempre teve tudo fácil, os professores a adoram, os rapazes a perseguem e agora está namorando o Ricardo. Você acredita que ela teve a audácia de me pedir para ser madrinha quando eles se casarem? Como se eu quisesse participar dessa farsa. Ricardo sentiu o estômago revirar. Continuou lendo, cada página revelando mais detalhes do elaborado plano de Carolina. Durante os anos de seu casamento com Isabel, ela havia metodicamente plantado sementes de discórdia, espalhando rumores sutis, manipulando situações, criando mal-entendidos. O investigador havia encontrado antigas funcionárias da empresa que confirmaram. Carolina frequentemente alterava documentos e relatórios antes de apresentá-los a Ricardo, fazendo parecer que Isabel estava interferindo negativamente nos negócios. Também descobriu que ela havia contratado pessoas para seguir Isabel e tirar fotos em ângulos comprometedores, criando situações que pareciam suspeitas quando apresentadas fora de contexto. Meu Deus, murmurou Ricardo, chegando a um conjunto particular de documentos. No período que antecedeu seu divórcio, Carolina havia orquestrado uma série de coincidências que fizeram Isabel parecer infiel e interesseira. Cada briga, cada suspeita, cada momento de desconfiança havia sido cuidadosamente planejado. Sua secretária interrompeu suas descobertas. Senhor Almeida, a senhora Carolina está aqui. Diz que é urgente. Ricardo olhou para as fotos espalhadas. Em sua mesa, para os documentos que expunham anos de manipulação. Mande-a entrar. Carolina surgiu na porta, elegante como sempre em seu vestido designer. Mas havia algo diferente em seus olhos. Um toque de ansiedade que ela tentava mascarar com seu sorriso habitual. Querido, você tem me evitado. Ela começou aproximando-se para beijá-lo. Ricardo recuou. Sem dizer palavra, empurrou algumas fotos em sua direção. O sorriso de Carolina vacilou por um instante antes de se recompor. Ah, isso? São fotos antigas, de quando Isabel e eu éramos amigas na faculdade. Que bobagem revirar o passado assim. Bobagem? A voz de Ricardo saiu mais controlada do que ele mesmo esperava. Como você pôde? Ela confiava em você. Não seja dramático. Carolina sentou-se, cruzando as pernas com estudada elegância. Fiz o que precisava ser feito. Você nunca teria chegado onde está se continuasse casado com ela. Isabel era limitada. Não entendia suas ambições. Não. Ricardo bateu na mesa fazendo-a saltar. Ela me amava. De verdade. Você destruiu isso. Carolina riu, um som frio que enviou arrepios pela espinha de Ricardo. Destruir? Não, querido. Apenas mostrei a verdade que você não queria ver. Isabel era fraca, dependente. Eu te libertei. Me libertou? Ele pegou mais documentos. Falsificando relatórios? Contratando pessoas para criar situações comprometedoras? Isso é libertação para você? Pela primeira vez, Carolina pareceu perder o controle. O que você queria? Que eu ficasse assistindo você desperdiçar sua vida com aquela santa do pau oco? Eu merecia estar ao seu lado, sempre mereci. A obsessão em sua voz era assustadora. Ricardo percebeu que estava diante de uma mulher que havia dedicado anos de sua vida a um plano de vingança contra sua suposta melhor amiga. Tudo por inveja? Saia, ele disse simplesmente. Não seja ridículo. Carolina tentou recuperar a compostura. Você precisa de mim. Quem você acha que protegeu seus segredos todos esses anos? Quem garantiu que certas irregularidades nos contratos nunca viessem à tona? Era uma ameaça clara. Ricardo sentiu o peso de suas próprias escolhas, de seus próprios compromissos éticos duvidosos ao longo dos anos. Mas algo havia mudado dentro dele. Faça o que quiser.
respondeu. Exponha o que quiser. Não me importo mais. Você vai se arrepender. Carolina levantou-se, ajustando o vestido com mãos levemente trêmulas. Não pode simplesmente me descartar assim. Posso, e vou. Ricardo manteve o olhar firme. Acabou, Carolina. Sua obsessão, suas manipulações, tudo acabou. Depois que ela saiu, batendo a porta com força suficiente para fazer as janelas tremerem, Ricardo permaneceu sentado por um longo tempo, olhando para as evidências de sua própria cegueira. Como não percebera antes? Como permitira que alguém tão tóxico tivesse tanto poder sobre sua vida? Pegou seu celular, hesitou por um momento, então digitou uma mensagem para seu advogado. Preciso rever o acordo de divórcio com Isabel. E prepare-se. Podemos enfrentar algumas acusações sérias nos próximos dias. A resposta veio rapidamente. Que tipo de acusações? Ricardo olhou pela janela, observando a chuva que caía sobre São Paulo. Todas as verdadeiras, respondeu. Simplesmente. O escândalo explodiu numa segunda-feira. Irregularidades em contratos da Almeida Construções anunciavam os principais portais de notícias. Carolina havia cumprido sua ameaça, vazando informações sobre negociações duvidosas e acordos nos bastidores. As ações da empresa despencaram antes mesmo da abertura do pregão. Ricardo observava tudo com uma estranha sensação de alívio. Em seu escritório, agora mais vazio, após a demissão de executivos envolvidos nos esquemas, ele recebia ligações de advogados, acionistas furiosos e jornalistas. Não fugiu de nenhuma delas. Sim, assumo total responsabilidade, repetia, para cada repórter que ligava. Estamos colaborando com todas as investigações e implementando mudanças estruturais na empresa. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isabel enfrentava sua própria batalha. O burburinho chegou até o Maison d'Or, onde funcionários comentavam sobre a presença dela nas manchetes dos jornais. Ex-esposa do empresário Ricardo Almeida trabalha como faxineira em restaurante de luxo, dizia uma das reportagens, com um tom sensacionalista que a enojava. Senhora Isabel, Júlia a chamou durante seu turno. Acho melhor tirar alguns dias de folga até essa história esfriar. Não, Isabel respondeu firmemente, ajustando o uniforme sobre sua barriga cada vez mais proeminente. Não fiz nada de errado, não vou me esconder. Naquela noite, após buscar Eduardo na escola, Isabel encontrou jornalistas esperando em frente ao seu prédio. Protegendo o filho com um abraço, passou por eles sem dar declarações. Dentro do apartamento, Eduardo a surpreendeu com uma pergunta. Mamãe, aquele homem da escola era meu pai, não era? Isabel sentou-se no sofá gasto, puxando o filho para perto. Sim, amor, aquele era seu pai. Por que ele nunca veio antes? A pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão complexa, fez Isabel engolir em seco. Às vezes, as pessoas cometem erros, filho. Erros grandes que machucam outras pessoas. Ele é mau? Não. Isabel surpreendeu-se com sua própria resposta. Ele apenas se perdeu no caminho. No escritório de Ricardo, as horas se arrastavam entre reuniões de crise e depoimentos para auditores. Seu advogado entrou com uma expressão grave. As acusações são sérias, Ricardo. Você pode perder tudo. Não! Ele respondeu olhando para uma foto de Eduardo que mantinha em sua mesa. Já perdi tudo há 5 anos. Agora estou apenas eu pagando o preço. O advogado hesitou antes de continuar. Carolina está disposta a retirar as denúncias se você voltar atrás. Ricardo riu sem humor. Claro que está, mas não vou fazer isso. Chega de jogos, de manipulações. Se vou perder minha empresa, que seja fazendo a coisa certa pela primeira vez. Naquela semana, Ricardo vendeu sua cobertura, seu carro de luxo e começou a se desfazer de todos os símbolos de sua antiga vida. Mudou-se para um apartamento menor, mais discreto.
Nas paredes brancas e vazias, pendurou apenas uma coisa: o desenho que Eduardo havia feito na escola, que seu investigador conseguiu through de uma funcionária. Uma tarde, enquanto organizava documentos para mais uma audiência, recebeu uma ligação inesperada. Ricardo? A voz de Isabel soou hesitante. Precisamos conversar. Eles se encontraram em uma padaria simples no Brás, longe dos holofotes da mídia. Isabel chegou primeiro, vestindo roupas simples, mas dignas, sua gravidez agora impossível de esconder. Li sobre tudo, ela começou, após um silêncio desconfortável. Sobre Carolina, sobre as manipulações. Sinto muito, Ricardo interrompeu. Não apenas por isso, mas por tudo. Por ter sido fraco, por ter permitido que alguém me manipulasse contra você. Por ter abandonado nosso filho. Isabel o estudou por um momento. Você está diferente. Estou tentando ser melhor, ele admitiu. Não por você, não para reconquistar nada, mas porque finalmente entendi o quanto estava errado. Eduardo, pergunta sobre você, ela disse após uma pausa. Ele é um menino inteligente, sensível, merece conhecer o pai, mesmo que esse pai tenha demorado tanto para crescer. Ricardo sentiu lágrimas nos olhos. Posso conhecê-lo? De verdade. Desta vez? Aos poucos, Isabel respondeu cautelosa. Sem pressão, sem grandes promessas, apenas seja honesto com ele. Quando se despediram, Ricardo percebeu que algo havia mudado, não entre eles. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser totalmente reconstruídas, mas dentro dele mesmo. A dor da perda de seu império financeiro, das acusações públicas, do escândalo, tudo parecia menor diante da possibilidade de conhecer seu filho. De volta ao seu novo apartamento, Ricardo encontrou mais uma intimação judicial sobre sua mesa. Mas, pela primeira vez em semanas, sorriu. No bolso de sua camisa, guardava como um tesouro um pequeno papel com o número do celular de Eduardo, dado por Isabel com a promessa de que poderia ligar para ele no domingo. Era um começo. Não do tipo grandioso que ele estava acostumado a fazer, com gestos largos e cheques gordos, mas um começo verdadeiro, construído sobre bases mais sólidas que dinheiro ou poder, honestidade, arrependimento sincero e a humilde esperança de fazer melhor desta vez. O Parque Municipal do Brás estava cheio naquele domingo ensolarado. Ricardo chegou meia hora antes do combinado, sentando-se em um banco com vista para o playground. Vestia roupas simples, calça jeans e camisa polo, tão diferentes dos ternos italianos que costumava usar, que alguns de seus antigos conhecidos provavelmente não o reconheceriam. Pontualmente às 10 horas, viu Isabel e Eduardo se aproximando. O menino segurava a mão da mãe com força, meio escondido atrás dela, mas seus olhos curiosos não desgrudavam de Ricardo. Oi, Ricardo disse suavemente, agachando-se para ficar na altura do filho. Você deve ser o Eduardo. Sua mãe me disse que você gosta muito de jogar futebol. Eduardo olhou para Isabel, que assentiu encorajadora antes de responder. Gosto, sou atacante no time da escola. Ricardo sorriu, tirando uma bola da mochila que trouxera. Que tal me mostrar como você joga? Aos poucos, a timidez inicial de Eduardo foi se dissipando. Logo, pai e filho chutavam a bola um para o outro em um campo improvisado, enquanto Isabel observava de longe, sentada no banco com uma mão protetora sobre a barriga. Você já jogou futebol? Eduardo perguntou durante uma pausa para beber água. Muito, quando tinha sua idade, Ricardo respondeu. Mas depois me esqueci do que era importante. Por que você nunca veio me ver antes? A pergunta, tão direta como só uma criança poderia fazer, atingiu Ricardo como um soco. Ele olhou para Isabel, que apenas meneou a cabeça. Esta era uma resposta que ele precisava dar sozinho. Porque eu era uma pessoa muito diferente antes, começou, escolhendo as palavras com cuidado.
Alguém que só se importava com dinheiro e poder. Cometi muitos erros e o maior deles foi não estar aqui com você. Eduardo processou a informação em silêncio, brincando com a bola entre os pés. Mas agora você vai ficar? Se você e sua mãe permitirem, quero muito fazer parte da sua vida, Ricardo respondeu, sentindo lágrimas nos olhos. Não posso mudar o passado, mas posso tentar ser um pai melhor agora. Tá, Eduardo disse simplesmente, com aquela capacidade infantil de aceitar as coisas como são. Quer ver minha jogada especial? A manhã passou rapidamente entre chutes a gol, histórias da escola e um lanche compartilhado. Quando chegou a hora de ir embora, Eduardo surpreendeu a todos, dando um abraço espontâneo em Ricardo. Domingo que vem tem jogo do meu time, ele comentou. Você vem ver? Ricardo olhou para Isabel, que após um momento de hesitação, concordou com um leve aceno. Não perderia por nada, respondeu, sentindo o coração mais leve do que em anos. No caminho para casa, Isabel notou algo diferente em Eduardo. Ele estava mais falante, mais animado, como se um peso tivesse sido tirado de seus pequenos ombros. Mamãe, ele disse de repente, o papai parece triste às vezes. Isabel segurou a mão do filho com mais força. Às vezes, as pessoas ficam tristes quando percebem que machucaram quem amam. Mas você sempre diz que podemos consertar nossos erros se tentarmos de verdade. As palavras do filho a fizeram parar por um momento. Era verdade. Esta era uma lição que ela sempre tentou ensinar a Eduardo. E agora, vendo Ricardo se esforçar sinceramente para mudar, para reconectar-se com seu filho, ela se perguntava se não estava na hora de praticar o que pregava. Naquela noite, depois de colocar Eduardo para dormir, Isabel encontrou uma mensagem de Ricardo no celular. Obrigado por hoje. Sei que não mereço essa chance, mas prometo não desperdiçá-la. Ela olhou para a foto na mesinha de cabeceira. Eduardo, em seu primeiro dia de aula, e percebeu que seu filho agora teria uma história diferente para contar. Não a do pai que o abandonou, mas a do pai que, mesmo tarde, escolheu voltar e tentar consertar seus erros. Em seu novo apartamento, Ricardo também não conseguia dormir. As paredes ainda estavam praticamente vazias, exceto por alguns desenhos que Eduardo havia lhe dado naquela manhã. Um deles mostrava 3 pessoas, de mãos dadas, pai, mãe e filho. E embora fosse apenas um desenho infantil, carregava o peso de uma esperança que ele não sabia se merecia. Seu celular tocou. Era seu advogado com mais notícias sobre os processos em andamento. Mas pela primeira vez, desde que todo o escândalo estourou, Ricardo não se sentiu devastado. A perda de sua fortuna, de seu status social, tudo parecia um preço pequeno a pagar pela chance de ver seu filho crescer. Na mesinha, ao lado de sua cama simples, colocou a bola de futebol que usara com Eduardo. Era um lembrete constante do que realmente importava, das segundas chances que às vezes a vida nos oferece, não quando merecemos, mas quando estamos finalmente prontos para aproveitá-las. Do outro lado da cidade, Eduardo dormia abraçado ao novo boné que Ricardo lhe dera, sonhando com jogos de futebol e abraços há muito tempo esperados. Em seu sono inocente, não sabia que estava ajudando a curar feridas antigas, construindo pontes sobre abismos que pareciam intransponíveis. E assim, naquela noite em São Paulo, 3 pessoas diferentes, um pai arrependido, uma mãe cautelosa e uma criança esperançosa, começavam a escrever um novo capítulo de suas histórias entrelaçadas. Não era um conto de fadas com final garantido, mas uma história real de redenção, perdão e a coragem de tentar novamente. O pequeno café no centro de São Paulo estava quase vazio quando Carolina entrou, seus saltos caros ecoando contra o piso de madeira.
Sentou-se em uma mesa discreta nos fundos, onde uma jovem repórter da Folha de São Paulo a aguardava com um gravador e um bloco de anotações. Então, começou a repórter, você diz ter provas de que Isabel Santos chantageou Ricardo Almeida recentemente? Carolina sorriu, aquele sorriso calculado que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Tenho muito mais que isso, querida. Tenho a história completa de como ela orquestrou tudo desde o início. Enquanto isso, no campo de futebol da escola, Eduardo marcava seu primeiro gol do campeonato. A pequena torcida explodiu em aplausos, com Ricardo e Isabel lado a lado nas arquibancadas, ambos de pé, orgulhosos. Era a terceira semana consecutiva que Ricardo não faltava a um jogo. Ele melhorou muito, comentou Isabel, observando o filho correr pelo campo com um sorriso radiante. Tem praticado todos os dias no intervalo das aulas, respondeu Ricardo. A professora dele me contou. O fato de Ricardo conhecer a professora de Eduardo, de estar participando ativamente da vida escolar do filho, não passou despercebido por Isabel. Era um Ricardo diferente do homem que ela conhecera, mais presente, mais humilde, mais humano. O momento de paz familiar foi interrompido por uma série de notificações em seus celulares. Amigos e conhecidos enviavam links para uma reportagem recém-publicada. Ex-namorada de empresário revela esquema de chantagem envolvendo antiga esposa. Isabel empalideceu ao ler as acusações. Carolina havia construído uma narrativa elaborada, alegando que Isabel havia planejado sua própria desgraça para depois chantagear Ricardo, usando o filho como instrumento de manipulação. Não acredito, murmurou Isabel, as mãos tremendo. Ricardo, porém, manteve-se surpreendentemente calmo. Não se preocupe. Desta vez, sei exatamente o que fazer. Enquanto Eduardo continuava seu jogo, alheio ao drama que se desenrolava, Ricardo fez uma ligação. Dr. Paulo, lembra aqueles documentos que guardamos sobre a Carolina? Está na hora de usá-los. No dia seguinte, uma nova reportagem surgiu, desta vez com provas concretas da manipulação de Carolina ao longo dos anos. E-mails, transferências bancárias, depoimentos de pessoas que ela havia subornado, tudo veio à tona. Por que não usou essas provas antes? Perguntou Isabel quando se encontraram para conversar sobre a situação. Ricardo olhou pela janela do pequeno restaurante onde almoçavam, observando o movimento da rua. Porque antes eu ainda estava preso ao meu orgulho, à minha imagem. Achava que podia resolver tudo sozinho, do meu jeito. E agora? Agora entendo que algumas batalhas não são sobre vencer, mas sobre fazer a coisa certa. Carolina tentou uma última cartada desesperada. Apareceu na escola de Eduardo durante o intervalo, tentando falar com o menino. Mas a diretora, já alertada por Isabel e Ricardo, impediu sua entrada. Frustrada e exposta, Carolina finalmente mostrou sua verdadeira face. Em um acesso de fúria, enviou uma mensagem para Ricardo. Você jogou tudo fora por eles? Todo o império que construímos juntos, por aquela mulherzinha e aquele moleque? A resposta de Ricardo foi simples. Não, Carolina. Pela primeira vez na vida, não joguei nada fora. Apenas escolhi o que realmente importa. Naquela noite, depois que a poeira baixou, Isabel recebeu uma ligação inesperada. Era sua antiga chefe do Maison d'Or, oferecendo-lhe um cargo administrativo no restaurante. Seu ex-marido veio aqui, explicou a mulher. Não para exigir nada, mas para contar sua história, sobre como você trabalhou aqui com dignidade, mesmo nas piores circunstâncias. Confesso que fiquei impressionada com sua força. Isabel sorriu, lembrando-se dos dias difíceis limpando banheiros. Preciso pensar no assunto. Claro, respondeu a chefe, mas saiba que a vaga é sua por seu próprio mérito, não por interferência dele.
Quando Eduardo chegou da escola naquele dia, encontrou a mãe sentada no sofá, pensativa. "Tudo bem, mamãe?" perguntou, sentando-se ao seu lado. Isabel abraçou o filho, sentindo o bebê em sua barriga se mexer, como se também quisesse participar do momento. "Sim, filho. Sabe aquela história que eu sempre te conto, sobre como às vezes as pessoas podem mudar para melhor?" Eduardo assentiu. "Como o papai?" "É," ela sorriu, percebendo que seu filho, em sua sabedoria infantil, já havia entendido, algo que ela mesma estava apenas começando a aceitar. Exatamente como o papai. Em seu apartamento modesto, Ricardo guardava em uma pasta as reportagens sobre as acusações de Carolina, não como um lembrete de sua desgraça, mas como um marco de sua transformação. Ao lado, em uma parede repleta de desenhos de Eduardo, pendurou um novo quadro. A primeira foto dos três juntos, tirada após o jogo de futebol. Não era uma foto perfeita. Eduardo estava suado do jogo. Isabel parecia cansada da gravidez. E Ricardo tinha aquele olhar meio perdido de quem ainda está aprendendo a ser pai. Mas era real, honesta, verdadeira, como a nova vida que estavam aos poucos aprendendo a construir. O escritório administrativo do Maison d'Or tinha uma vista diferente dos banheiros que Isabel costumava limpar. Em sua nova mesa, ela organizava planilhas de custos e escalas de funcionários, aplicando o conhecimento de sua graduação em administração, finalmente concluída nos últimos meses. "O relatório de outubro está pronto, senhora Santos", disse Marina, uma das funcionárias, que agora trabalhava sob sua supervisão. Isabel sorriu ao ouvir o senhora Santos. Era estranho estar do outro lado da hierarquia, mas sua experiência como faxineira lhe dera uma perspectiva única sobre como tratar a equipe com respeito e dignidade. "Obrigada, Marina. E, por favor, pode me chamar só de Isabel." Sua barriga de 8 meses mal cabia sob a mesa executiva e os pontapés do bebê pareciam mais frequentes durante as reuniões gerenciais. Era como se a criança quisesse participar das discussões sobre o planejamento do restaurante. Do outro lado da cidade, Ricardo enfrentava seus próprios desafios. Após vender a maior parte de suas ações na construtora, ele havia aberto um pequeno escritório de consultoria. Não era nada comparado ao império que possuíra, mas havia algo gratificante em construir algo novo, desta vez sobre bases éticas. "Pai, você acha que consigo fazer isso?" perguntou Eduardo, sentado à mesa de Ricardo, tentando montar um complexo quebra-cabeça tridimensional. A palavra pai ainda fazia seu coração saltar. Depois de 4 meses de convivência regular, ela começava a soar natural nos lábios do menino, embora cada vez fosse como um presente precioso para Ricardo. "Claro que consegue", respondeu, observando o filho com orgulho. "Só precisa de paciência e persistência. Como você quando perdeu sua empresa grande." A pergunta inocente o pegou de surpresa. Eduardo, mesmo tão jovem, era incrivelmente perceptivo. "E é filho, exatamente como isso. Às vezes perdemos coisas grandes para ganhar coisas muito mais importantes." O telefone tocou. Era Isabel. "Eduardo precisa voltar para casa. Tenho uma consulta médica em 1 hora. Quer que eu o leve? Posso acompanhar vocês na consulta, se você permitir." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. "Tudo bem", ela respondeu finalmente. Acho que seria bom." Na clínica, enquanto esperavam ser chamados, Eduardo folheava uma revista infantil, enquanto Ricardo e Isabel sentavam lado a lado, um silêncio confortável entre eles. "Como está sendo a adaptação no novo cargo?" perguntou Ricardo. "Diferente, desafiador." Isabel sorriu. "Mas é bom usar meu diploma finalmente. E você? Como está o novo escritório?" "Menor, mais simples, mais honesto." Ele fez uma pausa. "Mais feliz." O médico o chamou e pela primeira vez Ricardo pôde ver seu futuro irmão ou irmã no ultrassom. Não era seu filho,
mas seria parte da vida de Eduardo e por isso já ocupava um espaço em seu coração. É uma menina, anunciou o médico. Eduardo, que observava tudo fascinado, comemorou. Vou ter uma irmãzinha. Isabel enxugou uma lágrima discreta, lembrando-se de Miguel e sentindo uma mistura de saudade e gratidão. Ricardo, percebendo sua emoção, ofereceu um lenço sem dizer nada. Havia aprendido que às vezes o silêncio é a melhor forma de respeito. Depois da consulta foram tomar um sorvete. Eduardo, com o rosto lambuzado de chocolate, contava animadamente seus planos para ser o melhor irmão mais velho do mundo. Vou ensinar ela a jogar futebol e a andar de bicicleta e a fazer conta de matemática. Isabel e Ricardo trocaram um olhar divertido. Era surreal como, depois de tanto drama e dor, podiam compartilhar momentos assim, simples e genuínos. Mamãe, Eduardo perguntou de repente, posso dormir na casa do papai no sábado? Ele prometeu me ensinar a fazer pizza. Isabel hesitou, por um momento, mas ao ver o olhar esperançoso do filho e a expressão respeitosa de Ricardo, que claramente esperaria sua decisão sem pressão, assentiu. Está bem, mas nada de dormir tarde. Naquela noite, depois de colocar Eduardo na cama, Isabel encontrou um e-mail de Ricardo. Obrigado por hoje, por permitir que eu faça parte desses momentos. Sei que não é fácil confiar em mim novamente, mas prometo continuar me esforçando para merecer cada pequena confiança. Sentada em sua cama, acariciando a barriga onde sua filha se mexia, Isabel refletiu sobre como a vida dava voltas extraordinárias. Há um ano, estava limpando banheiros e lutando para sobreviver. Agora, era gerente administrativa, estava prestes a ter sua segunda filha e via seu primogênito construindo uma relação saudável com o pai. Não era o final feliz que sonhara na juventude, era algo diferente, mais complexo, mais maduro. Uma história de reconstrução, não de contos, de fadas. E talvez, pensou ela, essa fosse uma história ainda melhor para contar aos seus filhos. Abriu o e-mail e respondeu simplesmente: obrigada por finalmente ser o pai que Eduardo merece. Em seu apartamento, Ricardo leu a mensagem várias vezes. Na parede, o quadro com a primeira foto dos três havia ganhado companhia. Agora havia também a imagem do ultrassom de sua futura enteada. Não era a família que planejara, mas era a família que o destino, em sua sabedoria irônica, havia lhe presenteado após sua transformação. A primeira contração pegou Isabel de surpresa, durante uma reunião no Maison d'Or. Era uma tarde chuvosa de novembro, e ela estava apresentando o planejamento do cardápio de fim de ano quando sentiu a dor familiar. Senhora Isabel, Marina percebeu sua expressão tensa. Está tudo bem? Sim, só... Outra contração. A interrompeu. Acho que preciso ir ao hospital. A notícia se espalhou rapidamente. Eduardo estava na casa de Ricardo naquela tarde, aproveitando a sexta-feira que agora passava regularmente com o pai. Quando Ricardo recebeu a ligação de Isabel, pai e filho correram para o carro. A minha irmãzinha vai nascer? Eduardo perguntava repetidamente, pulando no banco de trás, incapaz de conter a excitação. Calma, filho, Ricardo respondia, tentando manter a própria ansiedade sob controle, enquanto dirigia com cuidado pela cidade molhada. Primeiro precisamos chegar ao hospital. No pronto-socorro, encontraram Isabel já em trabalho de parto, Dona Zefa ao seu lado. A vizinha que tanto a ajudara nos momentos difíceis, agora segurava sua mão como uma mãe. Vou buscar um café, disse Dona Zefa ao ver Ricardo e Eduardo chegarem. Cuide bem dela. Ricardo hesitou na porta do quarto, incerto sobre seu papel naquele momento. Não era seu filho que estava nascendo, mas era a irmã de Eduardo e Isabel. Isabel era alguém que, apesar de tudo, ainda ocupava um lugar especial em sua vida. Pode entrar,
Isabel disse entre respirações controladas. Eduardo precisa de você aqui. As horas seguintes foram uma mistura de espera e ansiedade. Eduardo adormeceu no sofá da sala de espera, usando o blazer do pai como cobertor. Ricardo alternava entre cuidar do filho e checar Isabel, sempre respeitando o espaço que a situação exigia. Por volta das 3 da manhã, os gritos de Isabel ecoaram pelo corredor. Ricardo, que cochilava ao lado de Eduardo, acordou sobressaltado. Minutos depois, um choro forte e saudável anunciou a chegada da pequena Sofia. "Pai!" Eduardo sacudiu Ricardo, que nem percebera o filho acordando. "Escutou? É minha irmã!" Quando finalmente puderam entrar no quarto, encontraram Isabel, radiante, embora exausta, segurando um pequeno embrulho nos braços. Eduardo aproximou-se na ponta dos pés, os olhos arregalados de fascinação. "Oi, Sofia", sussurrou, tocando delicadamente a mãozinha da irmã. "Eu sou seu irmão mais velho." Ricardo observava a cena da porta, sentindo uma emoção inesperada. A menina era linda, com uma penugem escura cobrindo a cabeça, igual ao cabelo de Miguel, imaginou. Havia uma doce ironia no fato de que a filha do homem que sucedera a ele no coração de Isabel agora unia ainda mais sua família reconstituída. "Quer segurá-la?" Isabel ofereceu para Eduardo, que assentiu solenemente. Com a ajuda de Ricardo, o menino sentou-se na poltrona e recebeu a irmã nos braços. O momento foi capturado por Dona Zefa em uma foto que mais tarde ocuparia lugar de destaque nas casas de ambos os pais. "Ela é tão pequeninha", Eduardo comentou maravilhado. "Você também era assim", Isabel sorriu. "Seu pai quase desmaiou quando te viu pela primeira vez." Ricardo olhou surpreso para ela. Era a primeira vez que Isabel mencionava voluntariamente aquela época de suas vidas. Seus olhares se encontraram, e havia ali uma compreensão mútua, um reconhecimento silencioso, do quanto haviam amadurecido. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu. Ricardo se ofereceu para ficar mais tempo com Eduardo, permitindo que Isabel se dedicasse integralmente a Sofia nos primeiros dias. Ele levava e buscava o filho na escola, ajudava com a lição de casa e até aprendeu a cozinhar pratos simples, mas saudáveis. Uma noite, enquanto esperava Eduardo terminar o banho em seu apartamento, Ricardo encontrou um desenho que o filho fizera na escola. Mostrava 5 pessoas: ele, Isabel, Eduardo, Sofia e um pequeno anjinho no céu que Eduardo identificou como Miguel. "A professora pediu para a gente desenhar nossa família", explicou o menino. "Eu desenhei todo mundo, mesmo quem não está mais aqui." Ricardo sentiu um nó na garganta. A sabedoria de seu filho, sua capacidade de amar e aceitar uma família, tão diferente do convencional, era uma lição diária de humildade. Na semana seguinte, quando foi levar Eduardo de volta para casa, encontrou Isabel ninando Sofia na varanda. A cena o fez lembrar de quando Eduardo era bebê, mas agora não havia amargura nessa memória, apenas gratidão por poder fazer parte da vida de seu filho agora. "Quer segurar ela um pouco?" Isabel ofereceu, surpreendendo-o. "Preciso preparar a mamadeira." Com cuidado, Ricardo pegou Sofia nos braços. A menina o olhou com aqueles olhos recém-nascidos, e ele sentiu uma onda de proteção. Não era seu sangue, mas era família, a família que Eduardo amava, e, portanto, uma família que ele também aprendera a amar. "Bem-vinda ao mundo, pequena Sofia", murmurou para o bebê. "Você tem o melhor irmão mais velho que alguém poderia desejar." De dentro da cozinha, Isabel observava a cena, sentindo uma paz que não imaginava ser possível. Não era um final feliz tradicional. Era muito mais complexo e real que isso. Era uma história de perdão, de crescimento, de amor em suas mais variadas formas. E talvez, pensou ela preparando a mamadeira, essa fosse exatamente a história
que Sofia precisava nascer para completar. O verão chegou a São Paulo trazendo consigo um calor sufocante e novas mudanças na vida de todos. Sofia completava 3 meses e sua presença havia transformado a dinâmica familiar de maneiras que ninguém poderia prever. Ricardo observava Eduardo ajudar Isabel a trocar a irmã, seus pequenos dedos desajeitados, mas gentis, ao passar a pomada, sua voz suave cantando a música que aprendera na escola. Era uma manhã de sábado e ele havia passado para pegar o filho para seu fim de semana juntos. "Pronto, princesa", Eduardo declarou orgulhoso após terminar sua parte na troca. "Agora você está cheirosinha. Você é um ótimo irmão." Isabel elogiou, ajeitando o vestidinho de Sofia. "Ela tem sorte de ter você." Ricardo percebeu como Eduardo crescera nos últimos meses. Não apenas fisicamente, mas em maturidade e compreensão. O menino que antes se escondia timidamente agora era um irmão mais velho dedicado e um filho que começava a entender as complexidades do amor familiar. "Podemos levar a Sofia para o parque algum dia?" Eduardo perguntou, enquanto guardava sua mochila de fim de semana. Isabel e Ricardo trocaram olhares. Era a primeira vez que Eduardo pedia para incluir a irmã em seus passeios com o pai. Quando ela estiver um pouquinho maior, Isabel respondeu suavemente: "Por enquanto, ela ainda é muito pequenina para o sol forte. Mas podemos fazer um piquenique aqui na varanda qualquer dia desses", Ricardo sugeriu. "O que você acha?" O rosto de Eduardo iluminou-se. "Podemos? Todo mundo junto? Se sua mãe concordar." Isabel ajeitou Sofia no colo, pensativa. As adjetivas fronteiras que antes pareciam tão necessárias entre ela e Ricardo começavam a se tornar mais fluidas, não por romantismo, mas pela necessidade de criar um ambiente saudável para ambas as crianças. "Acho que seria bom", ela concordou. "Domingo que vem, talvez?" Na semana seguinte, a varanda do apartamento de Isabel se transformou. Eduardo e Ricardo chegaram cedo, trazendo uma toalha xadrez, sanduíches preparados em casa. Ricardo havia feito aulas de culinária e até um pequeno guarda-sol para proteger Sofia. "Olha, Sofia." Eduardo mostrava seus brinquedos para a irmã, que respondia com sorrisos banguelos. "Quando você crescer, vou te ensinar a jogar todos os jogos." Isabel, sentada na cadeira de balanço com uma xícara de café, observava a cena com um misto de emoções. Havia algo surreal em ver Ricardo ali, sentado no chão de sua varanda, ajudando Eduardo a montar um quebra-cabeça enquanto fazia caretas para Sofia. "Às vezes me pergunto o que Miguel acharia de tudo isso", ela comentou baixinho, mais para si mesma do que para Ricardo. Ricardo parou o que estava fazendo, olhando-a com seriedade. "Acho que ele ficaria feliz em ver Sofia tão amada e protegida." Uma lágrima discreta escorreu pelo rosto de Isabel. Era verdade. Miguel sempre fora um homem generoso, que acreditava no poder do amor em todas as suas formas. O fato de sua filha ter não apenas um irmão devotado, mas também uma figura paterna que, mesmo não sendo seu pai biológico, a tratava com tanto carinho, seria algo que ele aprovaria. "Mamãe, não chora." Eduardo correu para abraçá-la. "Está tudo bem?" "Está sim, meu amor." Ela sorriu, enxugando o rosto. "São lágrimas boas, de gratidão." Sofia escolheu esse momento para soltar uma gargalhada, sua primeira de verdade, fazendo todos olharem surpresos para ela. Eduardo imediatamente começou a fazer mais palhaçadas, tentando provocar mais risos da irmã. "Ela riu! Vocês viram? Minha irmãzinha riu para mim." O resto da tarde passou em um clima de leveza que nenhum deles havia experimentado antes. Ricardo e Isabel compartilharam histórias da infância de Eduardo, agora capazes de recordar os bons momentos sem a amargura do passado. Eduardo alternava entre brincar com Sofia e mostrar seus novos talentos culinários, orgulhoso dos cookies que havia aprendido a fazer com o pai. Quando o sol começou a se pôr,
tingirado o céu de São Paulo em tons de laranja e rosa, Eduardo havia adormecido no colo de Ricardo, enquanto Sofia dormia tranquila em seu bebê conforto. Obrigada, Isabel disse suavemente, quebrando o silêncio confortável que se instalara. Por ser esse pai para Eduardo, por aceitar Sofia como parte da família. Ricardo ajeitou Eduardo em seus braços com cuidado para não acordá-lo. Eu que agradeço, Isabel, por me dar a chance de aprender o que realmente importa na vida. Antes de partir, carregando Eduardo adormecido, Ricardo parou na porta. Sabe, nunca imaginei que poderíamos chegar aqui. Ter uma tarde normal em família, sem mágoas, sem culpas. Eu também não, Isabel admitiu. Mas acho que é isso que significa amadurecer. Aprender que família não precisa seguir um modelo específico para ser verdadeira. Naquela noite, depois que Ricardo levou Eduardo para casa, Isabel sentou-se na varanda com Sofia, no mesmo lugar onde horas antes haviam compartilhado um piquenique em família. O céu noturno de São Paulo, mesmo com toda sua poluição luminosa, parecia especialmente estrelado. Seu pai está olhando por você lá de cima, sussurrou para Sofia, que dormia em seus braços. E aqui embaixo você tem tanto amor de tantas formas diferentes. A brisa suave da noite parecia trazer um sussurro de aprovação, como se Miguel, de alguma forma, estivesse abençoando aquela família pouco convencional que se formava em torno de seus filhos. O telefonema chegou numa terça-feira à noite. Ricardo estava em seu escritório, finalizando um relatório de consultoria, quando sua secretária o interrompeu com urgência. Senhor Almeida, é o colégio do Eduardo. Seu coração gelou. Eduardo estava com Isabel naquela semana e normalmente a escola só ligava em emergências. Eduardo teve um acidente durante a aula de educação física, a coordenadora explicou. Nada grave, mas ele quebrou o braço. Estamos tentando contatar a mãe dele, mas... Estou a caminho, Ricardo interrompeu, já pegando suas chaves. No hospital, encontrou Eduardo sentado na sala de emergência, o braço direito inchado e os olhos vermelhos de chorar. Isabel ainda não havia chegado. Pai! Eduardo chamou ao vê-lo, sua voz tremendo. Ricardo correu até ele, examinando o filho com preocupação. Estou aqui, campeão. O que aconteceu? Eu caí do trepa-trepa, Eduardo explicou, fungando. Queria mostrar para Sofia como eu era bom em subir alto, mesmo ela não estando lá. Ricardo sentiu seu coração apertar. Mesmo machucado, seu filho pensava na irmã. Sua mãe está a caminho, garantiu, segurando a mão boa do menino. Isabel chegou 15 minutos depois, ofegante e com Sofia no colo. Me desculpe a demora, ela disse, abraçando Eduardo com cuidado. Estava no meio de uma reunião importante e... Não se preocupe, Ricardo a tranquilizou. Já cuidei da papelada do hospital. Só estamos esperando o raio-x. As horas seguintes foram um exercício de paciência e trabalho em equipe. Enquanto Isabel acalmava Eduardo durante o raio-x, Ricardo cuidava de Sofia. Quando o médico veio explicar o procedimento do gesso, eles se revezaram, um sempre apoiando o outro. Que cor você quer? Perguntou a enfermeira, mostrando as opções de gesso. Azul! Eduardo respondeu, então hesitou. Não, rosa, para combinar com o quarto da Sofia. Isabel e Ricardo trocaram olhares emocionados. Era impressionante como Eduardo sempre pensava na irmã, como o amor entre os irmãos havia se tornado tão forte em tão pouco tempo. Que tal azul e rosa? Sugeriu a enfermeira sorrindo. Podemos fazer um gesso especial com as duas cores. Já passava da meia-noite quando finalmente deixaram o hospital. Eduardo, sonolento por causa dos medicamentos, precisava de cuidados especiais nos primeiros dias. Ele pode ficar no meu apartamento, Ricardo ofereceu. É mais perto do hospital. Acaso precise? Não. Isabel interrompeu suavemente. Venha você para casa.
O quarto de hóspedes está vazio, e assim podemos nos revezar nos cuidados com ele e com Sofia. A proposta pegou Ricardo de surpresa. Era a primeira vez que Isabel sugeria algo assim, uma aproximação tão significativa em nome do bem-estar dos filhos. Nos dias que se seguiram, uma nova rotina se estabeleceu no pequeno apartamento. Ricardo dormia no quarto de hóspedes, ajudava com as crianças pela manhã antes de ir trabalhar e voltava à noite para auxiliar com os medicamentos e o banho de Eduardo, que precisava de cuidados especiais por causa do gesso. Uma noite, depois que as crianças dormiram, Isabel e Ricardo sentaram-se na varanda, compartilhando um café. Sabe, ela começou olhando para a cidade iluminada. Nunca imaginei que chegaríamos a esse ponto. Que ponto? De confiar um no outro assim? De realmente formar uma família diferente, não convencional, mas uma família. Ricardo absorveu suas palavras, sentindo seu peso. Eu também não. Mas acho que às vezes a vida nos surpreende com segundas chances que vêm em pacotes inesperados. Do quarto das crianças veio o choro de Sofia. Antes que Isabel se levantasse, Ricardo já estava de pé. Deixa que eu vou. Você precisa descansar. Isabel observou-o entrar no quarto, ouvindo como ele falava suavemente com Sofia, acalmando-a. Logo o choro cessou, substituído por sons suaves de risos de bebê. No dia seguinte, Eduardo teve sua primeira consulta de acompanhamento. Na sala de espera, formavam um quadro interessante. Ricardo segurando Sofia, que brincava com sua gravata. Isabel ajudando Eduardo com o videogame que ele tentava jogar com uma mão só. Todos juntos, como se sempre tivesse sido assim. "Família do Eduardo?" chamou a enfermeira. Eles se levantaram em conjunto e, pela primeira vez, nenhum deles sentiu necessidade de explicar ou justificar aquela configuração familiar pouco ortodoxa. Eram apenas pessoas que se importavam umas com as outras, unidas pelo amor às duas. Crianças que haviam se tornado o centro de suas vidas. "Sabia que eu sou o único da minha classe que tem 2 casas e um anjinho da guarda só meu?" E Eduardo comentou enquanto esperavam. "A professora disse que isso me torna especial." Isabel segurou as lágrimas e Ricardo apertou gentilmente seu ombro em apoio. Sim, Eduardo era especial, e sua perspectiva inocente sobre sua família única era uma lição para todos. Naquela noite, após mais um jantar compartilhado, Ricardo observava Eduardo dormir, o gesso já coberto de desenhos e assinaturas. Sofia dormia no berço ao lado, sua respiração suave criando uma melodia com o barulho da cidade lá fora. "Eles são lindos, não são?" Isabel sussurrou parada na porta. "São perfeitos", Ricardo respondeu, cada um à sua maneira. E naquele momento, observando seus filhos, sim, porque Sofia também havia se tornado sua, de uma forma diferente, mas igualmente especial, Ricardo entendeu que às vezes as maiores bênçãos da vida vêm disfarçadas de desafios e que o verdadeiro amor familiar não conhece limites nem definições convencionais. O outono chegou a São Paulo, trazendo ventos de mudança. Sofia dava seus primeiros passos, cambaleantes mas determinados, enquanto Eduardo se preparava para uma apresentação especial na escola. Um evento do Dia da Família. "Como vamos fazer?" Eduardo perguntou durante o café da manhã, olhando ansiosamente entre Isabel e Ricardo. "Cada aluno só pode levar 2 adultos, mas eu queria que todo mundo fosse..." Isabel trocou um olhar com Ricardo, por cima de sua xícara de café. Desde o acidente de Eduardo 3 meses atrás, Ricardo ainda não havia voltado para seu apartamento. O quarto de hóspedes gradualmente se transformara em seu espaço e ninguém questionava mais sua presença constante. "Talvez possamos conversar com a professora", sugeriu Isabel. "Explicar nossa situação." "Situação?" Eduardo franziu a testa. "Que situação?" Ricardo sorriu, ajudando Sofia com sua papinha.
Nossa família é um pouco diferente das outras. Meu filho, e isso é algo especial. Na reunião com a professora, Dona Margarete os recebeu com um sorriso compreensivo. Eduardo é um dos meus melhores alunos, ela comentou. E é visível como ele floresceu nos últimos meses. Claro que podem vir todos. Família é família, não importa a sua forma. No dia da apresentação, Eduardo estava radiante. No palco da escola, junto com seus colegas, ele cantou uma música sobre família. Seus olhos brilhavam ao ver Isabel, Ricardo e Sofia na plateia, todos aplaudindo com entusiasmo. Depois da apresentação, enquanto caminhavam para uma pizzaria próxima para comemorar, Eduardo segurava a mão de Ricardo e Isabel empurrava o carrinho de Sofia. Pai, Eduardo chamou de repente, você não vai mais voltar para o seu apartamento, né? Ricardo parou de andar, pego de surpresa pela pergunta direta. Isabel também congelou, seu coração acelerando. Por que pergunta isso, filho? Porque é melhor assim. Eduardo deu de ombros, com aquela simplicidade infantil. A Sofia dorme melhor quando você conta história. Eu gosto quando você faz café da manhã e a mamãe sorri mais. Isabel sentiu suas bochechas corarem. Era verdade. Nos últimos meses, sua casa havia se transformado em um lar mais alegre, mais completo. Não por causa de um romance rekindled, mas pela presença de alguém que genuinamente se importava com o bem-estar de todos. Eduardo. Isabel se agachou para ficar na altura do filho. Às vezes, as coisas são um pouco mais complicadas. Por quê? Ele interrompeu. A gente já é uma família, só que especial, lembra? Com 2 endereços e um anjinho. Ricardo se juntou a eles, pegando Sofia do carrinho, quando ela começou a resmungar. A pequena imediatamente se aconchegou em seu pescoço, um gesto que havia se tornado natural. Filho, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Sua mãe e eu não somos mais um casal. É diferente do que era antes. Eu sei. Eduardo rolou os olhos com uma sabedoria além de seus anos. Mas família não precisa ser igual à dos outros para ser de verdade. A professora que disse. Isabel e Ricardo trocaram olhares, uma conversa silenciosa passando entre eles. Era verdade, nos últimos meses haviam construído algo único. Não era um relacionamento romântico, mas uma parceria profunda baseada no amor pelos filhos e no respeito mútuo que haviam desenvolvido. E então, Eduardo insistiu, sua expressão séria. Você vai ficar? Ricardo olhou para Isabel, buscando em seus olhos algum sinal. Ela sorriu suavemente e assentiu. Se sua mãe concordar, Ricardo respondeu. Acho que podemos fazer isso. Funcionar. Não como antes, mas de um jeito novo. Oba! Eduardo pulou de alegria. Sofia, você ouviu? O papai vai ficar. Sofia, como se entendesse a importância do momento, soltou uma de suas gargalhadas contagiosas, fazendo todos rirem junto. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Isabel e Ricardo sentaram-se na varanda, seu local habitual para conversas importantes. Tem certeza disso? Ela perguntou. É uma decisão grande. Nunca tive tanta certeza, Ricardo respondeu. Não estamos tentando recriar o passado. Estamos construindo algo novo, algo melhor. Isabel sorriu, observando a cidade iluminada. Sabe, acho que Miguel aprovaria. Ele sempre dizia que amor verdadeiro vem em muitas formas. Ele era um homem sábio, Ricardo comentou. E graças a ele temos Sofia. Ela e Eduardo. Eles nos ensinaram mais sobre amor e família do que jamais imaginamos aprender. No quarto das crianças, Eduardo dormia abraçado ao travesseiro, um sorriso satisfeito em seu rosto. No berço ao lado, Sofia ressonava suavemente, segurando o pequeno unicórnio de pelúcia que Ricardo lhe dera. A cidade de São Paulo continuava sua sinfonia noturna lá fora. Mas dentro daquele apartamento, uma família diferente, especial,
havia finalmente encontrado seu próprio ritmo. Não era uma história de amor convencional. Era algo mais profundo, mais maduro. Uma história de redenção, de segundas chances e do poder transformador do amor em todas as suas formas. 1 ano havia se passado desde a decisão de morarem juntos. O apartamento no Brás, antes pequeno para Isabel e as crianças, agora parecia ter encontrado seu equilíbrio perfeito com a presença constante de Ricardo. Não era um espaço luxuoso como sua antiga cobertura, mas estava repleto do que realmente importava: amor, respeito e memórias verdadeiras. Era o aniversário de 2 anos de Sofia, e a varanda estava decorada com balões coloridos e uma pequena mesa com bolo e doces. Eduardo, agora com 10 anos, havia insistido em ajudar com toda a decoração, orgulhoso de seu papel como irmão mais velho. "Olha, Sofia", ele chamava, mostrando à irmã como soprar bolhas de sabão. "É assim que faz." Sofia, com seus cachinhos escuros tão parecidos com os de Miguel, tentava imitar o irmão, mais interessada em pegar as bolhas com as mãozinhas do que em soprá-las. Sua risada cristalina ecoava pela varanda, misturando-se com os sons da cidade. Isabel observava a cena da cozinha, onde finalizava os últimos preparativos da festa. Ricardo entrou carregando mais refrigerantes, e por um momento seus olhares se cruzaram. Havia ali um entendimento profundo, uma gratidão mútua pelo caminho que haviam escolhido. "Dona Zefa acabou de ligar", ele informou. "Está trazendo aquele bolo de cenoura que a Sofia adora. Ainda bem que você convenceu ela a aceitar ser a madrinha." Isabel sorriu. "Não consigo imaginar pessoa melhor." A festa foi pequena, mas significativa. Alguns colegas da escola de Eduardo, vizinhos que haviam se tornado amigos próximos, e até mesmo a antiga equipe do Maison d'Or compareceu. Carolina havia deixado o país meses atrás, após seus esquemas serem completamente expostos, e sua ausência era como a remoção de uma sombra que já não fazia mais sentido em suas vidas. Durante a celebração, Eduardo subiu em uma cadeira, pedindo a atenção de todos. "Eu queria falar uma coisa", ele começou, sua voz infantil carregada de seriedade. "Hoje é o aniversário da Sofia, mas também faz 1 ano que nossa família ficou completa de um jeito diferente." Isabel sentiu lágrimas nos olhos e Ricardo discretamente segurou sua mão em apoio. "A professora pediu para a gente escrever sobre nossa família", Eduardo continuou. "E eu escrevi que tenho a melhor família do mundo. Porque temos muito amor, 2 endereços mesmo morando em um só, e um anjinho especial que cuida da gente lá, do céu." Sofia, como se entendesse a importância do momento, estendeu os braços pedindo colo para Ricardo, que a pegou com aquele cuidado especial que sempre demonstrava com ela. "E o mais legal", Eduardo concluiu com um sorriso, "é que cada um chegou de um jeito diferente, mas agora estamos todos juntos." As palavras simples, mas profundas de Eduardo provocaram sorrisos emocionados nos presentes. Dona Zefa, que havia sido testemunha de toda a jornada, enxugava lágrimas discretas com seu avental. Mais tarde, quando os convidados já haviam partido e as crianças dormiam, Isabel e Ricardo sentaram-se na varanda como faziam todas as noites. O céu de São Paulo, mesmo com sua característica poluição luminosa, parecia especialmente estrelado. "Sabe", Isabel começou, sua voz suave na noite, "outro dia encontrei um antigo álbum de fotos. Tinha uma foto nossa, do tempo da faculdade. Éramos tão jovens, tão cheios de sonhos. E agora?", Ricardo perguntou curioso. "Agora realizamos sonhos diferentes, melhores talvez, mais verdadeiros." Ricardo assentiu, compreendendo perfeitamente. Seu império financeiro havia se transformado em uma consultoria modesta, mas ética. O poder e o prestígio que tanto almejara foram substituídos pela alegria de ajudar Eduardo com a lição de casa, ou de fazer Sofia dormir com suas histórias inventadas.
Você acha que um dia... Ele hesitou, escolhendo as palavras. Vamos nos arrepender desta escolha, de viver assim, juntos, mas separados? Isabel olhou para dentro do apartamento, onde fotos dos 4 decoravam as paredes, junto com um retrato especial de Miguel. Era uma galeria que contava sua história única, sua família construída com pedaços de diferentes amores e recomeços. Não, ela respondeu com convicção, porque não estamos vivendo uma história de amor romântico. Estamos vivendo uma história de amor familiar, e isso é muito mais forte. Naquele momento, como se para confirmar suas palavras, ouviram Sofia chamar baixinho do quarto. Juntos foram até lá, encontrando a pequena sentada no berço, ainda sonolenta. Papai, ela chamou, estendendo os braços para Ricardo. Era assim que ela o chamava, naturalmente, sem que ninguém precisasse ensinar. E ele a amava como filha, respeitando e honrando a memória de Miguel. Eduardo, na cama ao lado, dormia abraçado ao troféu que ganhara no último campeonato de bisóis, futebol da escola. No criado mudo, uma foto dos 4 junto com a imagem de Miguel mostrava sua família completa. Passado e presente, unidos em uma história de amor maior que qualquer convenção. Isabel observou Ricardo ninando Sofia de Volta ao Sono, cantando baixinho aquela mesma canção de ninar que um dia cantara para Eduardo. Não era o final que ela imaginara para sua história, mas era um final melhor, mais maduro, mais verdadeiro. Porque às vezes o amor não segue os caminhos que planejamos. Às vezes ele nos surpreende, nos desafia, nos transforma. E quando temos a coragem de aceitar suas formas diferentes, descobrimos que família não é apenas aquela que nasce dos laços de sangue ou dos votos de casamento, mas a que construímos dia após dia, com paciência, compreensão e, acima de tudo, com um amor que transcende definições convencionais. Era isso que haviam se tornado. Uma família que encontrou sua própria maneira de ser feliz, provando que às vezes os finais mais bonitos não são aqueles dos contos de fadas, mas os que escrevemos com a tinta da vida real, manchada de lágrimas, iluminada por sorrisos e eternizada pelo amor em todas as suas formas possíveis. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.